Olá pessoal, eu sou a Carol Souza Lima, a minha filha é a Valentina, nós moramos aqui em Portugal há 2 anos e meio e hoje eu vou falar sobre um tema que, enfim, é dúvida de muita gente que tem interesse de vir para cá e também já muito abordado aí pelo YouTube, mas eu vou falar do meu jeito aqui, da minha experiência, que eu acho que cada um tem a sua experiência e são sempre válidas, e sobre escola, sobre matrícula, sobre valores, sobre como funciona. Bom, vamos começar pelo fato de que eu tenho uma criança de 3 anos e nós chegamos aqui quando ela tinha 1 ano. Bom, eu vim com o visto D7, que é o visto para pessoas aposentadas, pensionistas e pessoas com rendimentos próprios, né? Eu me encaixo nesse último, com a renda que eu recebo do Brasil e tudo mais. Então, no primeiro momento também vamos colocar aonde eu estava para esses valores fazerem um pouco mais de sentido. Assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu fui para uma cidade chamada Viseu, que é uma cidade média, e os valores são relativamente proporcionais aos tamanhos das cidades aqui. Então, se você vai para Lisboa e para o Porto, esses valores sobem consideravelmente, não do sistema público, acredito eu, mas sim do sistema particular, tá? É preciso colocar o filho numa escola particular? Eu vou falar sobre alguns desses temas nesse vídeo agora. Bom, então como eu falei, a Valentina chegou aqui quando ela tinha só 1 aninho e até os 2 anos eu não achei que seria interessante colocar ela na escola. Mas no início, né, a partir do ano letivo, ali no início, em setembro, quando começa o ano letivo, alguns meses antes eu comecei a procurar vagas para ela e a verdade é que eu comecei a não achar vagas no sistema público, que na verdade, para a creche, não existe um sistema 100% público, né, gratuito. O que existe é um sistema em que o governo, com a ajuda às vezes da Santa Casa e de outras instituições, eles se unem e a pessoa paga o proporcional a quanto ela recebe e o quanto ela declara no seu imposto de renda aqui, que é o IRS. No meu caso, as coisas complicam um pouco dessa parte burocrática porque eu não tenho um IRS aqui e eu não tenho um recibo de vencimento, ou seja, eu não recebo nada aqui em Portugal. Então, com isso, as coisas complicam um pouco porque eles pedem o papel e eu não tenho. Então, a solução é você fazer uma carta de próprio punho dizendo que você recebe X e que você se propõe a pagar tal. Em todas as creches que eu fui em Viseu, né, existem termos diferentes. A creche é até os 3 anos e a partir dos 3 anos começa o infantário. E o infantário vai dos 3 até os 6 e a partir do 6º ano é que a criança entra no primeiro ciclo da escola. E aí sim, a partir dos 6 anos é que a educação e a criança estar matriculada na escola é obrigatório. Tá? Então é facultativo aos pais colocarem a criança, assim como é facultativo ao governo dar essa educação para as crianças de 0 a 6 anos. Mas a partir dos 3 já existem infantários 100% públicos e é deles também que eu vou falar aqui. Bom, então as creches, voltando, né? Eu fui às creches e me ofereci nesses sistemas de PSS, de coparticipação dos pais dentro do que eles recebem de salário de imposto e me ofereci a pagar o teto. E o teto vai chegando aí geralmente até os 200 euros. Então, digamos, entre 50 euros e 200 é a variação, né? E ainda assim, mesmo pedindo e tudo, em nenhum lugar ninguém me ligou. Eu conheço outras famílias que o marido e a mulher trabalham, mesmo sendo imigrantes, e pelo fato deles trabalharem, essas creches são para dar apoio à família e ajudar a família. Então, por isso, conseguiram vagas e eu não. Dentro disso, eu fui buscar uma creche particular, visitei muitas creches em Viseu, quase todas são creches bem pequenas, as escolinhas e os IPSS são lugares amplos e tudo, mas as particulares geralmente são lugares menores, então eu procurei bastante até achar uma que eu gostasse, principalmente da área, acabei achando uma que eu gostava lá em Viseu e a mensalidade não varia muito, assim, varia, né, dentro da realidade aqui varia bastante, entre 180 e 300 euros. A Valentina acabou entrando numa que eu pagava 200 euros e ainda tinha as atividades extras. Eu pagava 2 atividades extras para ela e dava mais ou menos 230 e poucos euros por mês, né? O que sim é puxado, dentro da realidade do Brasil não é, mas para cá é um valor bastante considerável. Bom, e aí quando ela fez os 3 anos,
eu realmente vou falar sobre escolas alternativas em algum momento aqui nesse canal, mas nesse momento eu vou seguir o fluxo. E nós mudamos de cidade, saímos de Viseu, viemos aqui para Lausanne. E quando chegamos aqui na Lausanne, eu fui buscar também outras alternativas para ela, não achei. Enfim, ela acabou ingressando no sistema público. E aqui, para vocês terem uma ideia, o sistema público varia dentro do que a pessoa está na segurança social, que é a Previdência Social no Brasil. É a segurança social que diz o quanto que qual é a faixa de salário que aquela família tem e o quanto ela vai pagar, né? Então, existem dois detalhes que eu acho, vamos passar um pouquinho esse vídeo, mas para continuar o raciocínio. Existem dois detalhes aqui que eu acho muito importantes. Um é que existe um termo, né, para o pré-escolar, para o infantário, que é o prolongamento de horário, né? Então, o horário da escola oficialmente é das 9 da manhã às 3h30 da tarde. Isso é todo o infantário aqui, começa às 9 e vai até 3h30. Ah, mas e o meu trabalho? Meu trabalho tem que estar às 9 no trabalho e só saio às 5. Pois é, exatamente para esse tipo de situação existe o prolongamento de horário. Então, você vai ter, a partir das 7h30 da manhã, a escola está aberta e a escola fica aberta até às 7 horas da noite. Então, os pais que precisam desse prolongamento, eles vão à Câmara Municipal. É todo um processo que a parte burocrática eu posso explicar num outro vídeo, que nada mais é do que você vai ao agrupamento escolar da sua residência e lá você vai dizer que você quer matricular o seu filho, vai mostrar alguns documentos. Esses documentos são direcionados para a Câmara e na Câmara, a prefeitura de cada cidade, é que eles vão pegar os documentos e falar, bom, ok, você vai querer prolongamento? Não vai. Vai querer transporte? Não vai. Alimentação e tal. E aí entra a segunda questão, né? Além do prolongamento. Você paga um extra pelo prolongamento da manhã e mais o prolongamento da tarde. Eu não sei dizer os valores, mas não é caro. É coisa de 13 euros, 10 euros, enfim, não é um valor alto. E a questão da alimentação, né? As escolas aqui, você tem a alimentação incluída, tem uma fruta na parte da manhã, então 10 horas da manhã eles param para comer uma fruta e para ir 11h30, 11h45 eles vão para o almoço. Tem uma sopa, tem a refeição principal e tem uma sobremesa e depois à tarde, às 3h30 da tarde, tem um lanchinho que é para quando termina, né? As crianças que não vão para o prolongamento, elas saem nesse horário, depois do lanche. O valor da alimentação diária vai ser baseada com o que cada família recebe. Então, vamos começar pelas famílias que ganham acima de determinado valor. Cada um trabalha e tem bons salários e tal. Eles estão na categoria, né, digamos, mais alta. E aí eles vão pagar 1,46 para cada refeição. Né? Se eles tiverem, que é o escalão 2, o escalão mais alto, né, o escalão B, digamos assim, e é o nome que eles dão, escalão 2 ou B. Quem tem já uma renda menor, acredito eu, cada um ganha um salário mínimo, ou seja, estão numa faixa mediana da sociedade, nesse caso é o escalão 2 ou B e vão pagar 73 cêntimos para cada refeição. E existem as crianças que têm um abono, que estão no escalão 1 ou, enfim, que não pagam por essa refeição. Porque, digamos, o pai só trabalha, a mãe não trabalha, não tem, enfim, é uma renda muito pequena para a família, então o governo subsidia a alimentação dessa criança no infantário. Então essas são as situações, você pode pagar entre 1,46 por dia e nada, né? Claro que se o seu filho tem um abono e o seu filho falta à escola, você tem que ser comunicado até 10 horas da manhã daquele dia que ele vai faltar ou informar o período que ele não vai estar na escola para que você não seja cobrado o valor integral daquela refeição. Senão é cobrado o valor de 1,46 porque você não avisou, né? Então não é feita comida, entre aspas, para aquela criança. Existe também aqui na cidade que eu tô, né, aqui na verdade a Valentina tá no concelho do lado, que é Vila Nova de Poiares, e lá agora a Câmara está arcando com esse custo do transporte das crianças. Eu confesso que eu não me inteirei muito bem sobre o transporte, porque eu acho que a grande maioria das crianças vai com os próprios pais, ou a pé, ou de carro,
mas existem crianças que moram nos arredores ou que o pai não tem transporte e tudo mais, então existe esse transporte que é subsidiado pela Câmara. Dentro aqui da escolinha dela ainda tem muitas atividades, a grande parte dessas atividades são feitas depois das 3h30 da tarde. Claro que durante o dia tem uma rotina, né, digamos assim. Como eu falei, tem às 10 horas a fruta, depois tem o almoço. As crianças que fazem a siesta vão dormir a siesta por volta de 12h45 e, enfim, dormem, né, 1h30 e tal. Quando acordam 1h30 da tarde, digamos, brincam mais um pouco, tem mais as atividades curriculares, né, dentro do possível para uma criança de 3 anos. E depois disso, às 3h30, para o lanchinho da tarde, né? E também, depois desse lanche, às 4 da tarde, quase sempre tem uma atividade de expressão dramática, de expressão plástica, de expressão física ou motora, ou de expressão musical. Dança, música, teatrinho, enfim, tem sempre uma atividadezinha depois da aula, né? Algumas são feitas pelas próprias educadoras, e outras são feitas por uma empresa extra que vem prestar esse serviço. Acho que é relevante também dizer que existem as educadoras, que são os professores aqui, né, chamam de educadores da infância, que é o professor oficial, e existem as auxiliares de cada turma, né? Então, o horário das 9 às 3h30, a criança está com a educadora. Se o seu filho precisa de prolongamento de horário, ou seja, das 9h30 da manhã, das 7h30 da manhã às 9 e das 3h30 até às 7 da noite, o seu filho não vai estar com a educadora. Não é ali o currículo que está sendo cumprido. São atividades extras, então eles estão com auxiliares de educação. Tá? Sobre o ano letivo, né? O ano letivo começa no meio de setembro, então 17 de setembro começam as aulas e elas terminam no meio de junho, mais ou menos. Tem alguns períodos de mini férias, de recesso, digamos assim. Então, tem um período entre o Natal, um pouquinho depois do Ano Novo, que as aulas param. E depois tem a parte da Páscoa, tem um feriado muito grande durante a Páscoa aqui, são quase 20 dias que a escola para. E também tem uma pausa no Carnaval de 2, 3 dias, uma coisa também pequena, mas tem. E fora isso, ano letivo normal. O que eu acho muito interessante aqui também, sempre no sentido de ajudar a família, de atividades de apoio à família. O que é essas AFE? AAF, alguma coisa assim, gente, tem uma sigla, eu confesso que eu não estudei para fazer o vídeo, eu estou fazendo com que eu que eu estou vivendo. Então, quando acabam as aulas do período letivo, do calendário obrigatório letivo, digamos que de junho até setembro, as crianças ficariam em casa, né? Então, como é que eles criaram? Que entre esse período, no meio de junho até o final de julho, ou seja, mais um mês e pouco, existem as auxiliares de educação, estão na escola para dar esse apoio à família. Ou seja, você pode deixar o seu filho aqui no mesmo horário que tem pessoas para ficar com ele, porque senão as famílias estavam obrigadas a ficar 2 meses e meio com as crianças em casa, né? O que acontece no Brasil, digamos a verdade, e que, enfim, ou fica com a avó e tal, porque os pais precisam continuar a trabalhar. Então, para isso, eles criaram esse apoio à família, que é muito legal, mas não tem lá o professor, tá? O educador, quem tá lá é o auxiliar. Então são brincadeiras, danças, música, enfim, outras coisinhas, um joguinho, uma pintura, um desenho, enfim, coisas que não vai aprender sobre os animais, etc. Tem coisas pedagógicas envolvidas, mas, enfim, digamos que não tá dentro da grade curricular, tá? E depois, agora, por exemplo, nesse momento, hoje é dia 9 de setembro, o ano letivo, calendário escolar oficial só começa no dia 17, mas a Valentina já está na escolinha desde o dia 1º de setembro, se não me engano, porque essa atividade de apoio à família continua depois. Então, a escola mesmo só fecha durante o mês de agosto, férias. Férias em todo lado, aqui são férias em agosto. Então, não tem escola, os auxiliares também têm vida, então eles também têm férias. E depois, no início de setembro, continuam com mais 15 dias aí essas atividades de apoio e as aulas mesmo voltam com a educadora oficialmente no dia 17 de setembro agora desse ano de 2020. Bom, eu falei muito, né? É um vídeo enorme, mas o fato é que
É assim que funciona aqui. E depois do primeiro ciclo, a partir dos 6 anos, a criança parece que tem que ter os 6 anos completos para entrar no primeiro ciclo. E isso vai variar muito aí da data de nascimento, né? A Valentina, que nasceu no meio do ano, no início do ano letivo brasileiro, mas no meio do ano letivo aqui, a sensação que eu tenho é que ela vai fazer 6 anos em fevereiro e só vai ingressar no sistema, né, no primeiro ano mesmo, no primeiro ciclo, a partir do outro ano, de setembro seguinte, né? Não vão puxar ela para o setembro anterior. Ela vai passar mais um ano na escolinha para poder entrar com 6 anos completos no primeiro ciclo. É essa regra, raríssimas exceções aqui, pelo que eu já ouvi e pesquisei. Mas enfim, que bom, né? Criança tem que brincar o mais quanto ela puder, até porque, gente, depois que entra no primeiro ciclo, é aula sentado e tal, de, sei lá, acho que 9, aí eu já não sei o horário, mas de 9 às 5 da tarde, ainda tem mais dever de casa. Essa é uma outra reflexão minha sobre como o sistema de educação aqui funciona, é eficaz, é público, tem um preço gratuito, é maravilhoso, né? Mas eu considero um pouco cruel demais com crianças tão pequenas, né? Mas enfim, opinião minha. E a gente fala no próximo vídeo. Se você curtiu, deixa aqui seu like. Se você quer saber mais sobre esse assunto, pode deixar seus comentários. Se tem qualquer dúvida, eu respondo aqui nos comentários, dentro do que eu souber aqui da minha realidade, né? E a gente se fala no próximo. Se inscreve aqui no canal também, para mais gente ter mais acesso a essas informações. Beijão, tchau, tchau!